Em sequência do nosso curso do método dos elementos finitos, vamos hoje abordar a aplicação a pórticos em estática. Relembrando o pioneiro dos métodos elementos finitos, o professor Ray Clough, da Califórnia, engenheiro civil e, na época, consultor da Boeing. Na década de 1950, ele foi o precursor do método. O nosso problema básico, que nós vamos analisar mais adiante, é uma estrutura dessa forma. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 nós, 1, 2, 3 barras. A diferença com relação a treliças é que essas barras não são articuladas entre si, elas são contínuas, né? Então, há transmissão de momentos e de força cortante, além da força normal que já existia em treliças. Às vezes existem articulações em pórticos, mas em geral, não. A ideia básica do método é que os pontos da nossa estrutura têm deslocamentos que são funções de posição e do tempo. E se fôssemos analisar diretamente essas funções, tentar obtê-las, teríamos que usar equações diferenciais, e nem sempre isso tem soluções fáceis, né, ou até possíveis, dependendo das condições de contorno. No método dos elementos finitos, essas funções contínuas são discretizadas, né? O que nós fazemos é determinar apenas os deslocamentos nos nós, da nossa discretização da estrutura, e vamos interpolar os deslocamentos no interior dos elementos em função desses deslocamentos dos nós. Então, nesse caso, as nossas incógnitas são os deslocamentos dos nós. Aqui, por exemplo, no nó 1, temos P minúsculo 1, P minúsculo 2, P minúsculo 3, né? Deslocamento horizontal, vertical e rotação. E assim para todos os outros nós. Correspondentemente, nós podemos ter esforços aplicados nessas mesmas direções, que são P maiúsculo 1, P maiúsculo 2, P maiúsculo 3 e assim por diante. Esses deslocamentos podem ser colocados na forma de um vetor, né? E esse vetor pode ser separado em dois subvetores, um contendo os deslocamentos dos nós livres, que são a incógnita do problema, nós não conhecemos de início, e outra parte que seriam os deslocamentos dos nós que têm restrições, por exemplo, os apoios. Nesse problema, esses deslocamentos são zero, mas poderiam ser valores numéricos dados, né? Chamados recalques de apoio. Os esforços também é a mesma coisa, nós podemos reuni-los num vetor P maiúsculo, e esse vetor pode ser separado em dois. Aqui nós temos os esforços aplicados na direção dos deslocamentos livres, e aqui os esforços na direção dos deslocamentos restritos, ou seja, as reações, né? Estão vendo aqui aquele 120, que é aquela força aplicada naquele nó 2. E esses outros aqui são reações a serem determinadas. A equação de equilíbrio da nossa estrutura propõe que as forças externas sejam iguais às forças internas. Ou seja, o vetor dos esforços, P maiúsculo, é proporcional aos deslocamentos P minúsculo por meio de uma matriz chamada matriz de rigidez da estrutura K maiúsculo. Como os vetores foram separados, essa matriz também pode ser particionada em 4. Nós teríamos o KLL, que seria a matriz que relaciona os esforços aplicados nas direções livres com os deslocamentos livres. KLR é a matriz que relaciona os deslocamentos nas direções livres, os esforços nas direções livres,
com os deslocamentos restritos, e assim por diante. Aqui nós temos duas equações matriciais, né? A primeira delas permite calcular a incógnita do problema, que são os deslocamentos dos nós livres. Conhecidos, entramos na segunda equação e achamos os esforços nas direções restritas, que são as reações de apoio, que também são incógnitos. Do lado direito aqui tudo é conhecido, né? Descobrimos já os deslocamentos livres e conhecemos os deslocamentos restritos. De novo, a ideia do método dos elementos finitos é que, então, os deslocamentos no interior da nossa barra, né? Vamos pegar essa figurinha aqui, temos uma barra de comprimento L, uma determinada seção aqui de ordenada x barra, ela se desloca uma função u barra na direção do eixo e v barra na direção perpendicular. Como foi dito, nós vamos escrever essas funções como uma superposição de funções mais simples, dependendo só de x barra, multiplicadas pelos deslocamentos dos nós, que é o que está escrito aqui, né? O vetor dos deslocamentos, que contém as duas funções u barra e v barra, é uma matriz de funções de x barra simples, né? Multiplicado pelo nosso vetor de deslocamentos nodais, que está aqui. O Q barra é esse vetor, né? Que contém os 6 deslocamentos nodais. Q barra 1 na direção de x barra, Q barra 2 na direção vertical e Q barra 3 uma rotação, né? Como nós vemos aqui, nessa figura. Essa rotação é em radianos, né? Os deslocamentos são em metros. Então, essas funções aqui mais simples, nós precisamos de 12 delas, né? Porque eu estou relacionando 6 deslocamentos nodais com duas funções de deslocamento no interior do elemento. A primeira linha aqui dessa matriz interpola os deslocamentos u barra, né? Na direção do eixo. E a segunda interpola os deslocamentos v barra na direção transversal ao eixo. Algumas dessas funções são zero, outras nós vamos escolher, né? Por exemplo, essas que interpolam os deslocamentos na direção do eixo, eu vou adotar como lineares, como foi feito em treliçes. As que interpolam o deslocamento vertical, eu vou adotar funções cúbicas, que são, por acaso, né, a solução exata para estática dos deslocamentos de uma barra submetida a deslocamentos de apoios, mas sem carregamento aplicado aqui no interior. Estão vendo que essa curva que resulta aqui é uma parábola cúbica, né? É um polinômio cúbico, uma superposição de polinômios cúbicos. Eles estão aqui, ó, os polinômios cúbicos, e aqui as funções lineares. E sempre no método dos elementos finitos, as nossas funções de forma valem 1 num nó e 0 nos outros. Aqui nós só temos 2 nós, então vale 1 num nó e 0 no outro. Todas elas são assim. Aqui, o que é 1 aqui é a rotação, tá? Não é o deslocamento. Para achar os nossos deslocamentos, nós vamos impor uma condição de mínimo de energia mecânica, que é dado pela equação de Lagrange. Joseph-Louis Lagrange, ou se vocês preferirem, Giuseppe Luigi de Lagrange, porque ele nasceu em Turim, na Itália, mas a vida científica dele foi na França. E no seu livro Mecânica Analítica, ele propõe, então, que derivada no tempo da derivada parcial do lagrangiano nas velocidades, esse pontinho aqui é derivada no tempo, tá? Mais a derivada parcial do lagrangiano nos deslocamentos é igual às forças externas não conservativas aplicadas ao sistema. O lagrangiano é a energia cinética menos a energia potencial total. A energia potencial total é a energia
de deformação menos o trabalho das forças externas conservativas. Essas forças são as forças aplicadas nos nossos nós, né? Aqui, nesta figura, nós teríamos força Q barra maiúsculo 1 na direção do eixo, Q barra maiúsculo 2 na direção perpendicular e um momento Q barra maiúsculo 3 aplicado nesse nó. Da mesma forma, no outro, Q barra maiúsculo 4 na horizontal, Q barra maiúsculo 5 na vertical e um momento Q barra 6. Esse vetor de 6 esforços nodais multiplicado pelo vetor dos deslocamentos, isso aqui é um produto escalar, resultando nesse escalar aqui, que é o trabalho das forças externas. Para escrever a energia de deformação, precisamos analisar, então, o que acontece geometricamente com a nossa barra. Pegamos aqui um elemento de pórtico de comprimento L, pegamos aqui uma seção x barra, e essa seção, então, se desloca na horizontal U barra e na vertical V barra. E, além disso, ela roda esse ângulo θ que está aqui. Uma seção um pouquinho além, né, um dx barra além, se desloca na horizontal U barra mais DU barra, na vertical V barra mais DV barra e roda um pouquinho mais, um dθ aqui. O comprimento do eixo da barra aqui era dx barra nesse trecho. Aqui em cima ele esticou, né? Ficou um ds, que é dado por esse triângulo aqui, retângulo, né? Usando Pitágoras. Então, nós temos aqui o ds. Se vocês colocarem o dx barra em evidência, aqui dentro vai ficar U barra linha, que é a derivada de U barra em x, e V barra linha, que é a derivada de V barra em x barra, né? Ambos são em x barra. Se eu pegar o comprimento final ds menos o inicial dividido pelo inicial, eu vou ter o epsilon, que é a deformação, um número puro. Essa deformação do eixo, aqui no caso, pode ser simplificada dependendo do nível de deslocamentos que eu tenho. Se tiver deslocamentos relativamente pequenos, eu posso fazer que esse epsilon é U barra linha, né, a derivada de U barra em x barra, mais meio de V barra linha ao quadrado. Se os deslocamentos forem ainda menores, infinitesimais, né, eu posso aproximar a deformação por U barra linha, somente, tirar esse quadrado aqui. De qualquer forma, o interesse não é só na deformação do eixo da barra, né? Eu vou querer saber qual é a deformação de uma fibra qualquer que não é do eixo, né? Que está a uma distância y do eixo. Vocês estão vendo que ela não tem o mesmo comprimento de ds, ele é um pouquinho menor por causa dessa rotação de θ que aqui está. Então, aqui nós vamos ter que a nossa deformação dessa fibra é o epsilon da fibra, do eixo, menos y vezes θ', a derivada de θ em x barra, que pode ser aproximado para epsilon menos y vezes a derivada segunda do deslocamento vertical em x barra. Usando essas aproximações, a gente pode chegar em coisas mais simples. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho um epsilon aproximado, que é U barra linha menos y vezes V barra duas linhas. Nós vamos agora calcular as tensões, né? Tensões são proporcionais às deformações segundo a lei de Hooke, né? A extensão é proporcional à força. Então, aqui eu tenho que a tensão sigma deve se lembrar que é tensão, né, força dividido por área, é igual à nossa deformação epsilon multiplicada pelo módulo de elasticidade do material, que tem unidades de tensão também. Essa relação está representada nesse gráfico, é linear, e a área embaixo
dessa linha, esse triângulo, a área desse triângulo é escrita aqui, ó, meio de sigma vezes epsilon, que é também meio de E vezes epsilon ao quadrado. As unidades disso aqui são energia por unidade de volume, né? Energia de deformação. Se eu quiser saber a energia de deformação da barra toda, eu integro para todo o volume da barra. E ficamos com E sobre 2 integral de volume de epsilon quadrado dV. Pegando lá a fórmula da deformação, né, U barra linha menos Y, V barra duas linhas, substituindo aqui no lugar de epsilon ao quadrado, dá esse negócio complicado que está aqui, e supondo que a nossa viga, e lembrando então que o dV é dx barra vezes a área, né, nós transformamos nessa outra integral, e finalmente a integração aqui de dx em A é a área, e a integração de y quadrado dx em A é o momento de inércia I da seção. E agora o que eu vou fazer é substituir no lugar de U' e de V barra duas linhas, né, aquela aproximação de elementos finitos, né, que é escrever as funções U barra e V barra em função daquelas funções mais simples, N, né, e dos deslocamentos nodais. Definindo essa matriz BU como a derivada em X barra da linha da matriz N que interpola os deslocamentos U, e definindo BV como a derivada segunda em X barra daquela linha que interpola os deslocamentos verticais, a gente chega nesta expressão para a energia de deformação. E sobre 2, o vetor de deslocamentos nodais Q barra transposto vezes esse parênteses e vezes, de novo, o vetor Q barra. É bom perceber que aqui nós temos um quadrado, né? B barra, Q barra ao quadrado, e quando for derivado, vai aparecer um 2 que cancela esse meio e vai sumir um desses vetores. Onde que a gente vai fazer isso? Na equação de Lagrange, né? Como aqui nós estamos na estática, nós podemos desprezar a energia cinética, ficamos só com a derivada da energia potencial total nos deslocamentos, e dentro da energia potencial nós teremos a derivada da energia de deformação nos deslocamentos e a derivada do trabalho das forças conservativas nos deslocamentos, que é o nosso Q barra, que está aqui, né? É o vetor dos deslocamentos, dos esforços nodais. Esse barra é sempre para relacionar com o eixo da barra, né? Então, aqui fica este parênteses multiplicado por E, que multiplica o vetor de deslocamentos nodais Q barra e é igual, então, ao vetor de esforços nodais Q maiúsculo barra. Então, esse parênteses multiplicado por E é uma matriz, né? É a matriz de rigidez do elemento de pórtico no sistema local de referência. A expressão delas são essas duas integrais que estão aqui. A primeira relacionada com os esforços axiais da barra e a segunda relacionada com o momento fletor e com a força cortante. Nós vamos mostrar daqui a pouco como fazer a rotação dessa matriz para o sistema global da estrutura, onde as barras podem estar inclinadas uma em relação à outra. Isso aqui vai resultar numa matriz K minúsculo sem barra, né? Que é a matriz de rigidez do elemento de pórtico no sistema global de referência, né? E esse Q maiúsculo sem barra é o vetor de esforços nodais do elemento no sistema global de referência. Aqui está explicado um pouquinho melhor, né? Nós temos os deslocamentos nodais, aqui, ó, no eixo, no referência ao eixo, nós temos na direção do eixo e perpendicular ao eixo.
Quando eu passo para o sistema global de referência, nós temos que decompor essas deformações nessa outra direção, né? Q1 sem barra, Q2 sem barra. O Q3 barra é igual ao Q3 sem barra, né? Porque isso aqui é um vetor de rotação perpendicular a esse plano. Então, ele não se altera com esse ângulo alfa que aqui está. Mesma coisa aqui na outra extremidade. E a mesma coisa com os esforços, né? Aqui vocês têm Q barra 1, que é uma força normal, Q barra 2, que é uma força cortante, e um momento Q barra 3, né? Tudo isso maiúsculo, que é o momento fletor. Na hora que eu tenho uma barra inclinada, eu tenho que decompor isso na direção dos eixos da estrutura, né? Mas o momento fletor não é decomposto, obviamente, porque ele é um vetor momento perpendicular ao plano. A rotação, então, desses vetores é feita por essa matriz T aqui, onde aparecem os cossenos e os senos do ângulo alfa de inclinação da barra com relação ao sistema da estrutura. Aparece aqui também um 1, que é porque o momento fletor não roda, né? Ele é perpendicular ao plano, como eu já falei. Fazendo aquelas integrações, vou mostrar aqui de novo, né? Essas integrais aqui para achar a matriz de rigidez do elemento, nós chegamos nessa matriz no sistema local de referência, que depende do módulo da cidade, da área da seção e do momento de inércia da seção. Para obter a matriz no sistema global de referência, fazemos essa rotação aqui, com essa matriz T de rotação. Vamos então resolver o nosso probleminha numérico, né? Ele está implementado lá nos programinhas de MATLAB e de Scilab, fornecidos no Moodle da disciplina, mas claro que são programas genéricos e vocês podem mudar para outros exemplos, devem mudar para outros exemplos. Temos aqui, então, aquela nossa estrutura de 4 nós, 3 barras. Aqui nós temos um engaste, né, onde os deslocamentos são 0. E aqui nós temos um apoio um pouquinho diferente, onde o deslocamento horizontal é permitido, o vertical não é permitido e também não se permite rotação. Nós temos aqui uma carga distribuída nessa barra inclinada de 16 kN por metro e uma força aplicada nesse nó 2 aqui de 120 kN. Aqui está o modo de elasticidade, a área da seção e o momento de inércia, que foram feitos iguais para todas as barras, mas obviamente não é necessariamente assim, né? Vocês podem definir essas características para cada barra. O programa, então, pede que vocês forneçam as coordenadas dos nós, saber onde estão os nós. E vão dizer também quais são os deslocamentos que são impedidos, né? E com essas informações, o nosso programa gera uma matriz LN que dá a numeração dos deslocamentos da estrutura para cada um dos nós. E também precisamos informar para o programa onde começa e onde termina cada uma das barras. Tudo isso é arbitrário, lógico, né, essa numeração, mas uma vez definida tem que ir até o fim. Tendo LN e essa outra informação aqui, o nosso programa gera uma matriz LM que para cada barra ele diz quem são os deslocamentos da estrutura correspondentes, né? Vamos pegar essa barra inclinada aqui. No nó 3, no nó inicial, nós teríamos os deslocamentos horizontal, vertical e a rotação, Q1, Q2, Q3. Na estrutura, esses deslocamentos têm esses números aqui, ó, 7, 8 e 9, né? Então, tá aqui, ó, na linha 2, aqui para a barra 2, 7, 8 e 9. No final, nós teríamos os deslocamentos da barra Q3, Q4 e Q6, e na estrutura, a numeração é 1, 2 e 3. Está aqui, ó, 1, 2 e 3. E assim por diante. Nas outras barras também é só analisar essas figurinhas. Aí, o programa gera
né, que determina, calcula os coeficientes das matrizes de rigidez de cada um dos elementos, e depois nós vamos montar a matriz de rigidez da estrutura, usando esse algoritmo aqui. Nesse algoritmo, para cada elemento, esse aqui é um loop para todos os elementos, vocês pegam a numeração dos graus de liberdade dadas lá pela nossa matriz LM, né? Essa aqui. E com isso a gente sabe onde colocar cada um dos coeficientes da matriz de rigidez do elemento. Então, ele vai ser colocado na posição correta lá na matriz K maiúsculo de rigidez da estrutura. Eu aqui estou mostrando só a matriz K maiúsculo LL, né? Aquela que relaciona os esforços na direção dos deslocamentos livres com esses próprios deslocamentos livres, que é o que eu preciso para resolver o meu problema. Mas antes de fazer essa solução, nós vamos ter que resolver um outro problema, que é o fato de que uma das barras tem esforços no interior da barra e não no nó. Então, nós vamos gerar aqui esforços correspondentes a esse carregamento, que é esse vetor aqui, K barra zero, Q maiúsculo barra zero. Para essa distribuição aqui, W constante, os valores desses esforços estão aqui. Claro que para outro tipo de esforço vai ter outros valores, né? Isso aqui é tabelado, vai ter para cada caso os valores tabelados. E depois a gente roda para o sistema global da estrutura, para poder jogar isso como carregamento nodal na estrutura. Então veja o que vai acontecer. Eu pego esses esforços aqui e somo num vetor P maiúsculo zero, né, que seria o vetor dos esforços nos nós devidos a carregamentos nos elementos. E vou somar esse P0 no nosso vetor P de esforços que realmente estão aplicados nos nós, para ter aqui um vetor de esforços nodais provisório, digamos assim, para poder resolver o problema, que vai ser resolvido dessa forma, que nós vimos no começo. Então, essa matriz, essa equação matricial é um sistema de equações algébrico linear que vai nos dar a solução, que são os deslocamentos livres da nossa estrutura, a nossa incógnita básica. Tendo os deslocamentos livres e os deslocamentos restritos, que são conhecidos, né, nós achamos os esforços nodais nas direções restritas, que são as reações de apoio. Então, está aqui os resultados, né? Os deslocamentos, dx e dy são em metros e a rotação é em radianos. Depois a gente tira aquele P0, que são os esforços devidos aos carregamentos nas barras, tiramos do nosso vetor P maiúsculo provisório para ter o P final mesmo, né? As forças nos nós. E aqui aparece, por exemplo, aquela força de 120 que está aplicada lá no nó 2. E vai ter outras forças aqui que são as reações de apoio. Veja que o nó 1 tem força zero, né? Por quê? Porque aquelas forças que a barra inclinada aplica sobre ele não são forças efetivamente aplicadas ao nó, né? Elas foram só usadas para resolver o problema. E agora a gente tem que achar os esforços nas barras, né? Porque o que interessa para o engenheiro é saber o que está acontecendo no interior das barras. Então, nós vamos achar aqui os nossos esforços Q maiúsculo barra, lembrando, então, que na direção do eixo é força normal, na direção transversal é força cortante e nós temos o momento fletor. Precisa prestar atenção nos sinais, tá? Que são os sinais da resistência dos materiais ou mecânica dos sólidos, como vocês queiram. E esses sinais são os seguintes, olha aqui, esse que barra 1, o sinal positivo dele é apertando a barra.
Como aqui o resultado deu menos 64, é porque ele é de tração, né? Ele está tracionando a barra. Vejo que o que é barra 4 na outra extremidade é positivo, então confirma de que essa barra está sendo tracionada. O que é barra 2 é força cortante. E vocês devem lembrar lá de resistência dos materiais que força cortante é positiva se ela girar no sentido horário em relação a alguém que esteja aqui, um observador na barra. E o momento fletor, ele é positivo se tracionar a face de baixo e negativo se tracionar a face de cima do elemento. Esses resultados estão aqui, em forma de gráfico de força normal de força cortante e o gráfico do momento fletor.